Durante a Super Live realizada pela Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, o deputado Marcel Van Hatten defendeu a instalação da CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE, lembrando que ela já obteve as assinaturas necessárias por 2 vezes e não é instalada por decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira. O deputado constatou: nós estamos vivendo um momento de um Congresso acovardado e vendido. Essa é a verdade. Um Congresso acovardado e vendido com um presidente do Senado e um presidente da Câmara que deveriam agir para defender as imunidades parlamentares, defender a Constituição de quaisquer ataques que venham de quaisquer dos poderes, mas que, na verdade, estão subjugados, estão de joelhos aos demais poderes, quando não estão mancomunados com os seus arbítrios. Van Hatten lembrou que na eleição que reconduziu Arthur Lira, ele próprio chegou a se candidatar por não admitir votar no atual presidente da Câmara. Ele disse: porque eu não admitia votar no Arthur Lira, porque já sabia naquela época, quem acompanhava a política tinha o mínimo de noção que ele não cumpriria com as palavras empenhadas com a maioria dos parlamentares que votaram nele na direita, porque ele já tinha feito, durante os primeiros 2 anos, uma série de acordos com o Supremo Tribunal Federal, contrários àquilo que a direita gostaria que ele fizesse. O deputado exemplificou com a prisão do então deputado Daniel Silveira, mantida pela Câmara, a derrota da PEC do voto impresso, que não obteve a maioria qualificada, e a prisão após condenação em segunda instância. O deputado resumiu: estou só dando 3 exemplos de fatos concretos realizados por Arthur Lira nos primeiros 2 anos de mandato que jamais poderiam ter permitido que a direita o reelegesse para a presidência da Câmara. O deputado explicou que no Senado houve um esforço para eleger um presidente conservador que mostrou alguma força da oposição com a candidatura de Rogério Marinho, mas que foi derrotada com a eleição de Rodrigo Pacheco. Marcel Van Hatten explicou que a CPI do abuso de autoridade já tinha todos os elementos necessários à sua instalação antes mesmo do 8 de janeiro, pois já havia a censura, os bloqueios de contas e muitos abusos de autoridade. O deputado lembrou que na segunda vez em que coletou assinaturas, o número de apoios foi obtido após a morte no cárcere de um preso político do ministro Alexandre de Moraes. Ele apontou: se não for instalada a CPI, a gente já sabe que foi por descumprimento mais um de Arthur Lira da Constituição. O deputado afirmou que, embora exista o risco de repetição do que ocorreu em outras CPIs, como a CPMI do 8 de janeiro, em que o governo tomou a comissão e tumultuou ou impediu os trabalhos, esse risco seria menor em uma CPI exclusiva da Câmara. Van Hatten ponderou: ainda que isso aconteça, assim como na CPMI do 8 de janeiro, foi importante para levar ao público uma série de informações que não se conhecia. Por exemplo, o fato de imagens terem sido apagadas do sistema do Ministério da Justiça. Esse fato só veio a público por causa da CPMI. Ainda que nós tenhamos uma maioria governista, nós teremos a exposição, como houve na CPMI do 8 de janeiro, de uma série de fatos que historicamente são relevantes e certamente vão levar, se não no curto prazo, no médio ou, infelizmente, talvez no longo prazo, ter todas as informações necessárias para reverter esse triste cenário político que nós vemos hoje no Brasil.